Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade aí ao nosso trabalho, a nossa primeira PNP aí de 2021, que esperamos todos, né, que seja um ano muito melhor do que foi o ano passado, um ano muito difícil, um ano muito duro, mas sempre que muda o ano a gente renova as esperanças aí de uma vida melhor, um mundo melhor. Então, vamos aí começando esse ano, estudando. E o assunto de hoje que a gente vai discutir vai ser lógica clássica, tá? Então, falando um pouco de lógica clássica, a gente vai começar aí a trabalhar de uma maneira, a transição, né, que eu estou tentando fazer aqui com vocês é sair daquele raciocínio um pouco mais intuitivo para uma coisa um pouco mais formalizada. Então, se vocês forem olhar o primeiro slide, a gente está falando justamente disso, de uma lógica formal para uma lógica informal. E isso é uma distinção importante, né, que a gente faz e que é importante que a gente faça, por quê? Porque, assim, a nossa cabeça, né, o nosso senso comum, a nossa lógica informal, ela tem alguns encadeamentos lógicos, tá? Mas essa lógica informal, ela não é a lógica que a gente usa na matemática. Porque a lógica que a gente usa na matemática, ela precisa de uma precisão muito maior do que uma lógica que seja a do raciocínio do senso comum. Por exemplo, muitas das vezes, o senso comum ele se mostra equivocado. No caso da lógica formal, que é o que a gente usa para fazer a matemática, a gente vai tentar, e no final, né, quando você tem uma boa estruturação de axiomas, você não vai gerar contradições. Então, assim, a ideia da formalização da lógica muito é para poder a gente tentar evitar ao máximo as contradições que são absolutamente permitidas na nossa lógica informal. Então, assim, esse quadradinho aí diz mais ou menos o que eu falei. E mais do que isso, né? Quando eu estou falando de lógica formal, a gente vai estar tentando tratar as proposições, né? Lembrando lá que a gente falou na PNP1, a gente vai tentar tratar as proposições de uma maneira que a gente não precise do sentido dela. Então, por exemplo, né? Quando eu falo chove lá fora, essa frase ela é carregada de significados e de sentidos. Mas quando eu falo na proposição P, isso não tem nenhum sentido intrínseco. Então, quando eu estou falando na proposição, o que eu vou tentar fazer, né, é claro que isso é também uma transição, eu vou tentar sair dessa lógica, né, que é carregada de sentidos, para poder tentar trabalhar com as proposições de uma maneira que ela não precisa ter um significado necessariamente conhecido por mim, né? Isso vai ser muito importante, por exemplo, quando a gente vai entrar em lógica de programação, que não é uma coisa que cabe aqui, mas essa relação, ela existe, tá? Então, quando eu estou falando de lógica formal, ou lógica clássica, ou lógica aristotélica, ou lógica matemática, é justamente essa linguagem que a gente vai tentar usar, tá? E aí, quando eu falo de lógica aristotélica, é bom resgatar aquilo que a gente falou na nossa primeira PNP, na PNP1, sobre a ideia, né, lá do Aristóteles, né, para a construção da lógica, e é aquela lógica que a gente vai buscar, tá? Então, assim, né, primeiro vamos relembrar aí de novo o que é uma proposição. E uma proposição é uma sentença, né, sentença declarativa, que pode receber o valor lógico de V ou F, tá? Então, assim, uma coisa que é importante é que é o seguinte, essa sentença, ela não vai receber esse valor a priori, beleza? Ela pode receber o valor de verdadeiro ou de falso. E aí, a gente já vai começar a falar na transição, né? Então, por exemplo, né, uma proposição clássica que a gente usa é chove lá fora. Aqui eu vou chamar da proposição P. E aí eu vou introduzir um conceito que também vai ser importante, que é a ideia de negação, tá? Então, o que seria negar chove lá fora, né? Não chove lá fora, tá? Então, assim, inicialmente a gente vai se apegar na ideia de negação de maneira intuitiva. Mas o que é importante é a gente entender de que quando eu estou falando uma proposição de maneira genérica, uma proposição P, eu coloco aqui esse símbolo, né, o tio, que é a proposição não P, que é a proposição que nega a minha proposição P. E o que seria essa proposição que nega, né? Intuitivamente a gente pode falar que quando a proposição P é verdadeira, a proposição não P é falsa. Quando a proposição P é falsa, a proposição não P é verdadeira. Ela inverte esse valor lógico de V e de F, tá? Depois disso a gente vai ver com mais calma, tá? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que esse conteúdo ele vai entrando com etapas. Então a gente vai trabalhar agora para poder começar a pensar nisso. Na próxima PNP a gente já vai falar disso de uma maneira quase que mecânica, introduzindo a ideia de tabela verdade. E depois a gente vai relacionar isso tudo com um pouquinho de teoria de conjuntos. Para depois voltar aí ao que nos interessa, que são as demonstrações, tá?
E aí, de novo, né? Esse balãozinho aí, ele está ilustrando o que a gente vai fazer, né? Que é o nosso próximo caminho. E aí tá a PNP6, mas na verdade vai ser a PNP7. Eu fiz uma modificação, vocês devem conseguir ver lá no Classroom. A gente vai ver um pouquinho de lógica. E aí depois a gente vai ver mais lógica clássica, né? Eu inverti. Depois a gente vai ver teoria de conjuntos. Também não sei se está invertido, se tiver invertido não importa. Importa é que o planejamento está lá na sala de aula de vocês. Então, outra relação que é importante a gente começar a formalizar é a relação de implicação, é a relação de consequência, que seriam esses encadeamentos lógicos que a gente comumente vê no senso comum, tá? Mas que no caso aqui da lógica formal, esses encadeamentos eles são verificados, tá? Eu não tenho como gerar contradições, a não ser que eu tenha um problema já de axioma, que também não é a discussão que a gente vai aprofundar aqui. Mas na verdade a ideia é que uma proposição ela implica outra quando a garantia de uma proposição, ou seja, atribuir a uma determinada proposição o valor lógico de verdadeiro, faz com que uma outra proposição seja necessariamente verdadeira. Isso parece esquisito, mas no nosso exemplo a gente consegue ver uma implicação clara, né? O Wesley nasceu em São Gonçalo, logo o Wesley é brasileiro. Então, São Gonçalo é um município do Rio de Janeiro, que é um estado do Brasil. Então, se eu nasci em São Gonçalo, eu posso dizer que eu nasci no Brasil, que eu sou brasileiro. Então, isso é uma implicação. Ter nascido em São Gonçalo implica em ter nascido no Brasil. Então, aqui, né, a primeira proposição, Wesley nasceu em São Gonçalo. A segunda proposição, Wesley é brasileiro. Como é que eu vou representar simbolicamente isso, né? Através dessa seta que vai ser a minha seta de implicação. Então, eu escrever isto daqui, o Wesley nasceu em São Gonçalo, logo o Wesley é brasileiro, simbolicamente equivale a eu escrever que P implica em que. O que é importante vocês observarem é que isso é uma implicação direta. Ou seja, nascer em São Gonçalo implica em ser brasileiro. Mas o contrário, que a gente chama de a volta, não é necessariamente verdade. Então, assim, eu ser brasileiro não quer dizer que eu tenha nascido em São Gonçalo. Então, isso faz com que eu possa dizer o quê? Como nascer em São Gonçalo implica em ser brasileiro, eu vou dizer que nascer em São Gonçalo é uma condição suficiente para ser brasileiro. Ou seja, eu verificando essa condição, eu já consigo garantir que eu sou brasileiro, tá? E, de uma maneira contrária, eu vou dizer que ser brasileiro é uma condição necessária para ter nascido em São Gonçalo. O que eu estou querendo dizer com isso é, quando eu digo que Q é uma condição necessária para P, eu estou dizendo que P só pode ser verdadeiro se Q eu for. Ou seja, não tem como eu ter nascido em São Gonçalo se eu não for brasileiro. Então, ser brasileiro é uma condição necessária. Eu preciso ser brasileiro para ter nascido em São Gonçalo. Da mesma maneira, eu falo que se eu nasci em São Gonçalo, eu viro brasileiro. Então, assim, se P implica Q, P é uma condição suficiente para Q, da mesma maneira que Q é uma condição necessária para P. Isso eu sei que é esquisito, mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo. Uma outra ferramenta importante, né? Isso é importante, eu esqueci de comentar, é que essa implicação também é conhecida como a estrutura se então. Então, se nasceu em São Gonçalo, então é brasileiro. Uma outra coisa é a equivalência. Duas proposições elas são equivalentes, uma boa maneira de entender é quando eu estou dizendo duas coisas, aliás, eu estou dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Tá? Então, isso é uma equivalência. E mostrar uma equivalência, que é o que a gente chama, né, de mostrar um sem somente ser, é muito importante. Então, aqui, lembra no nosso exemplo anterior que nascer em São Gonçalo implica em ser brasileiro. Mas ser brasileiro não necessariamente implica em ter nascido em São Gonçalo. Agora eu estou falando uma equivalência. Então, assim, o volume de um cubo é de 1 litro, se e somente se sua aresta mede 10 centímetros. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que o volume do cubo ser 1 litro equivale a dizer que a aresta do cubo, aqui está medo, mas mede 10 centímetros. Tudo bem? Então essa é uma equivalência. Eu estou dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes. E aí você observa que, olhando essas duas coisas separadamente, isso aí você não consegue enxergar claramente a relação entre essas duas proposições. Então eu posso falar, né? Eu pego um cubo, o volume desse cubo é 1 litro. Pô, interessante. E eu posso falar um cubo de volume de 10 centímetros. Eu estou falando da mesma figura,
só que de uma maneira diferente. E como é que a gente mostra essa equivalência? É um processo de uma demonstração, tá? Simbolicamente, né, eu uso essa seta que aponta para os dois lados. E como é que eu vou falar? Né? Eu vou falar que P, né, é uma condição necessária e suficiente para que, e essa é uma estrutura que eu chamo de estrutura de C e somente C. No caso, eu tenho a ida e a volta. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai fazer bastante, que é quando eu vou demonstrar uma estrutura C e somente C, eu tenho que demonstrar a ida e preciso demonstrar a volta. Então, eu preciso demonstrar que se o volume de um cubo é 1 litro, a aresta dele mede 10 centímetros, e preciso mostrar que se a aresta do cubo mede 10 centímetros, o volume dele vai ser 1 litro. Mas esse tipo de demonstração a gente vai ver nas próximas APNPs, tá? E aí eu vou voltar ainda numa observação importante, que eu vou voltar ainda mais uma vez numa APNP, que é a ideia da contrapositiva. Quando a gente estava falando lá de exemplo de demonstração, a gente viu que a contrapositiva ela era uma ferramenta útil. Então, o que eu vou tentar fazer agora eu vou tentar transformar a minha contrapositiva de uma maneira simbólica. É claro que eu já fiz isso de uma maneira intuitiva, mas como é que funciona, né? Voltando lá, né? Dizer que a contrapositiva ela funciona equivale a dizer que essa sentença equivale a essa sentença. Então, o que eu estou querendo dizer é que P implica que equivale a dizer que a negação de Q implica na negação de P. Tá? Eu sei que agora ficou um pouco mais confuso, mas vocês podem resgatar lá do meu exemplo, que talvez fique mais interessante. E aí, a partir disso, né, na próxima PNP, a gente vai demonstrar isso de maneira clara e factual, né? O que eu estou falando aqui é o seguinte, que esse cara aqui, ele é a contrapositiva desse. E como elas se equivalem, demonstrar isso garante a verdade disso. Então, se você tem duas proposições, né, equivalentes, se você demonstra uma e você sabe da equivalência, a outra está automaticamente demonstrada. Então, essa equivalência, ela também é importante, porque às vezes você não consegue, de maneira direta, demonstrar uma implicação que você queira, tá? E assim, como é que a gente evolui, né? Para a gente poder evoluir, né, a questão da lógica, a gente vai criar a ideia de conectivo. Então, o que é um conectivo? Um conectivo ele é uma forma de juntar as proposições e eu vou gerar proposições compostas. Então, o primeiro conectivo que a gente estuda é o conectivo E, que a gente exemplifica com esse símbolozinho aqui, tá? Um triangulinho para cima. E a gente chama ele de conjunção. Então, um exemplo aqui, né? Eu pego uma proposição P, o Wesley é brasileiro, e uma proposição Q, o Wesley é botafoguense, e eu junto numa conjunção, o Wesley é brasileiro e botafoguense. Beleza? Simbolicamente, como é que eu posso escrever? P, E, Q. Tá? Um outro conectivo é o conectivo OU, que a gente chama de disjunção. Eu gosto de memorizar assim, ó. Como o E é uma letra só, então ele é a setinha para cima. Ou seja, um vértice no topo superior. O OU, como são duas letras, são dois vértices em cima. Então, como se fosse o O e o U. Eu, quando estava estudando, eu decorei assim, então eu gosto de falar desse jeito. E aí, como pode acontecer aqui, né? O Wesley é brasileiro ou botafoguense. As mesmas proposições, só que agora eu conectei elas usando um conectivo diferente. Eu usei o conectivo OU. E aqui que a gente entra num detalhe muito importante. Esse OU da disjunção que a gente fala, ele é diferente do OU que a gente costumeiramente usa no senso comum. O OU que a gente usa no senso comum, ele é que a gente chama de OU excludente, tá? Que seria o duplo OU, né? Que normalmente, quando você está querendo falar em lógica, você pode pegar lá naquela apostila que eu deixei, ele fala no duplo OU, né? O Wesley é ou brasileiro ou botafoguense. Então, quando trata-se de lógica e eu quero fazer esse OU excludente, eu estou falando nesse duplo OU. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque isso é uma coisa mais específica de programação. Aqui na lógica eu vou manter só esse OU. Mas é importante observar com vocês que esse nosso OU aqui, ele é inclusive. Então, como é que funciona? Preste atenção aqui.
o Wesley é brasileiro ou botafoguense. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer é que as duas coisas podem ser verdade. Brasileiro, verdade. Botafoguense, verdade. E isso não vai fazer da minha sentença uma contradição ou uma sentença falsa. O meu ou inclusivo é que é uma coisa, ou a outra, ou as duas ao mesmo tempo. Tá? Que é diferente do ou que a gente usa no senso comum. Tá? É importante só pontuar isso daí. E aí, mais uma outra simbologia, mais uma questão. Essa aula ela está muito de aprender símbolos, né? Então ela é introdutória nesse sentido. Os exercícios vocês vão ver que eles vão fazer vocês pensarem, mas ainda também é uma questão muito mais simbólica do que prática. Então, assim, quantificadores são símbolos que são universais e que a gente usa muito, né? Que é basicamente uma forma de escrever quantidades. Então, basicamente são dois, que é o existe, que eu uso esse é ao contrário, e o para todo, que eu uso esse a de cabeça para baixo. Então, assim, se eu quero dizer não existe, é só eu pegar esse ao contrário e cortar. A negação do para todo não é simbólico, né? Depois a gente vai discutir isso também. Então, um exemplo aí de utilização do existe é existe número real cujo quadrado vale 7. Isso é uma proposição e pode atribuir a ela o valor de verdadeiro ou de falso. E é outro para todo. Para todo número real, seu quadrado será positivo. Então, isso é uma outra forma de estabelecer aí uma ideia de para todo. Beleza? Então, assim, essa aula ela vai ser tranquila, apesar que eu acredito que os exercícios vão colocar vocês para pensar, mas, assim, sendo a nossa primeira PNP do ano, vamos tranquilo, vamos leve. E como a gente está iniciando, né, eu comecei aí falando um pouco de uma coisa, tentando colocar uma assim, de esperança, né, porque eu acho que a gente precisa mesmo de esperança para esse ano novo. Coloquei aí uma frase clássica, né, do livro Alice no País da Maravilha, que o autor era professor de matemática, que é a seguinte, né, entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Então eu sempre faço uma brincadeira com uma frase pseudo-motivacional, agora eu coloquei uma frase cujo objetivo é, de fato, motivar. Então, assim, a gente viveu um ano de muito medo, mas eu acho que a gente precisa começar a correr atrás aí, e continuar, né, correr atrás aí dos nossos sonhos, porque a tempestade está passando, se Deus quiser, esse ano de 2021 vai ser um ano um pouco melhor. Então é isso, gente, agradecer aí a vocês, quem assistiu, e até o próximo vídeo.